Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns dons do Espírito, os dons de ministério. O texto básico para nós é Efésios 4, 7, 16. E para nossa introdução, há muitos anos houve uma historinha evangélica para crianças sobre dois patinhos que, por engano, nasceram e foram criados com uma galinha. Como era de se esperar, tanto eles como sua mãe adotiva eram frustrados e isso acabava entristecendo toda a família. Por mais que todos se esforçassem, eles estavam sempre felizes porque nasceram patos, mas estavam sendo educados como frangos. Mas um belo dia, enquanto passeavam em volta de um lago, resolveram entrar e então, com muito entusiasmo, exclamaram: que bom, que bom! Descobrimos, foi para isto que a gente nasceu. É por isso que as nossas patinhas são assim como leques, que gostoso! Assim também aconteceu conosco. Nosso Deus nos criou em Cristo Jesus com certas capacidades, dons, que quando exercidas adequadamente darão alegria para Deus, para outros e para nós mesmos. Salmo 48. Queremos ajudá-lo a compreender melhor seu lugar no corpo de Cristo e os dons aqui apresentados. Primeiro, o dom de apóstolo, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12, 28. O termo grego aqui empregado quer dizer alguém enviado com uma missão. Segundo o Dr. John Stott, tem três significados principais no Novo Testamento, a saber: primeiro, o cristão como enviado. Uma só vez parece que a palavra apóstolo é aplicada a todo cristão individual, em João 13, 16. Assim, todo cristão é tanto um servo como um apóstolo. O verbo apostelo significa enviar e todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. 2 Coríntios 5, 20, Atos 1, 8. Para participar da missão apostólica de toda a igreja, veja também João 17, 18, 20 e 21. Este não pode ser o significado em Efésios 4, 11 e 1 Coríntios 12, 28. Pois neste sentido todos os cristãos seriam apóstolos, ao passo que Paulo escreve que Cristo concedeu apenas uns para serem apóstolos, segundo, mensageiros enviados. A palavra é usada por Paulo pelo menos duas vezes para descrever os apóstolos das igrejas, em 2 Coríntios 8, 23 e Filipenses 2, 25. Neste caso, são mensageiros enviados por uma igreja como missionários ou com alguma outra incumbência. 3. Apóstolos de Cristo que eram testemunhas oculares do Senhor ressurreto. O dom do apostolado, tão em destaque aqui como também em 1 Coríntios 12, 28, primeiramente apóstolos, deve referir-se aos apóstolos de Cristo. Um grupo muito pequeno e distinto que consistia nos 12, inclusive Matias, que substituiu Judas, Atos 1, 15, 26, Paulo, Tiago, irmão do Senhor, possivelmente escolhidos e autorizados por Jesus, tinham de ser testemunhas oculares do ressurreto. Atos 1, 21, 22, 10, 40, 41 e 1 Coríntios 9, 1 e 15, 8, 9. Deve ser neste sentido que Paulo está usando a palavra em Efésios, referindo-se a si mesmo, e aos seus colegas apóstolos como tendo estabelecido os fundamentos da igreja. 2, 20, 33, 5. Nesse sentido, portanto, não há mais apóstolos, entretanto, podemos afirmar que há pessoas com ministério apostólico. Pode ser caracterizado por exercício de autoridade e liderança sobre um certo número de igrejas, serviço missionário, pioneiro e implantação de igrejas. Segundo, o dom de profeta. Efésios 4, 11, Romanos 12, 26 e 1 Coríntios 12, 10, 28 e 14, 3. No sentido bíblico primário, o profeta era um porta-voz de Deus. Jeremias 23, 15 e 32. Sua palavra deveria ser obedecida por todos os crentes neste sentido, assim como no caso dos apóstolos, não há profeta hoje. Senão, teríamos que acrescentar suas palavras à Bíblia e isto é impossível. Deuteronômio 4, 2 e Apocalipse 4, 18. Paulo coloca os profetas em segundo lugar depois dos apóstolos. Veja, 1 Coríntios 12, 28. Associa apóstolos a profetas como tendo estabelecido o fundamento da igreja
e recebido nova revelação da parte de Deus, Efésios 2, 20, 3, 5. Já que o fundamento foi lançado e não pode ser mudado, os profetas, assim como os apóstolos, não têm sucessores. Mas, segundo alguns autores, não é nesse sentido restrito que esta palavra é usada em Efésios, Romanos e 1 Coríntios sugerem o seguinte significado. Primeiro, uma compreensão renovada da revelação bíblica. 2, uma capacidade para ler os sinais dos tempos, denunciar os pecados sociais contemporâneos e fazer uma aplicação bíblica pertinente. 3, uma capacidade de trazer aos descrentes a convicção de seus pecados e aos crentes edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3, Atos 15, 32. 4. Pronunciamentos proféticos. Há uma posição adotada que afirma que Deus ainda levanta profetas e profetizas hoje, que falam diretamente em seu nome sob sua inspiração. Neste caso, o Dr. Stott aconselha que estes chamados pronunciamentos proféticos nunca podem ter valor mais do que local e limitado, e devem sempre ser cuidadosamente testados pelas Escrituras, pelo caráter conhecido de quem fala. 1 Coríntios 14, 29 e 37 e 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. A igreja evangélica e toda a sociedade carecem de profetas de Deus que proclamem sua palavra no poder do Espírito e que possam dizer com autoridade, assim diz o Senhor, e deste modo refrear a corrupção. Provérbios 29, 18. Terceiro, o dom de evangelista. Efésios 4, 11, 2 Timóteo 4, 5. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia boas notícias. Aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Efésios 4, 11, em Atos 21, 8, a respeito de Filipe, e em 2 Timóteo 4, 5, a respeito do próprio Timóteo. Tomando o apóstolo Paulo como exemplo de evangelista, este dom parece ser assim caracterizado. Primeiro, compaixão especial pelos pecadores perdidos. 1 Coríntios 9, 16c. Segundo, abordagem, facilidade e espontaneidade na abordagem das pessoas, Atos 17, 22 e 23. 3. Os resultados extraordinários como fruto da pregação, Atos 18, 8, 19, 18, 20. O pastor canadense Oswald Smith, em seu livro Paixão pelas Almas, lamenta que a maioria dos evangelistas do tipo descrito acima já tenham morrido e afirma que a causa de não surgirem substitutos para eles foi o descaso das igrejas e dos seminários. Isto é algo para se refletir. Por acaso não conhece alguém com o dom de evangelista? Creio que este é um bom momento para desafiá-lo a orar por isso mesmo, como Jesus ordenou em Mateus 9, 38. Quero lembrá-lo ainda que o verbo evangelizar é frequentemente empregado para descrever a divulgação do evangelho e que todo crente é obrigado a testificar de Cristo e suas boas obras, 1 Coríntios 9, 16b. Uma vez que recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar do evangelho, Atos 1:8. Você está fazendo a sua parte enquanto vai ao cabeleireiro, ao escritório, à fazenda, à escola, à faculdade, à fábrica, à roça, etc. Em Mateus 28:19, Jesus disse que deveríamos fazer isso. Quarto, o dom de pastor. Efésios 4:11. O dom de pastor é caracterizado por alguém que foi capacitado por Deus a: primeiro, ter um cuidado especial por vidas. Hebreus 13:17. 2. Fazer uso de uma sabedoria pacificadora. Tiago 3,17. 3. Ser um ouvinte atencioso e paciente. Tiago 1,19. E 4. Preencher as condições bíblicas para o exercício do pastorado. 1 Timóteo 3,1,7, Tito 1,5,9, 1 Pedro 5,3. Bispos e presbíteros são termos correspondentes a pastores nesses textos citados, onde os 3 termos pastor, bispo e presbítero são usados para as mesmas pessoas. No Novo Testamento, somente aqui, Efésios 4:11, aparece o termo pastor de ovelhas, ligado intimamente com a tradição veterotestamentária desta palavra. Entre os cristãos, a palavra pastor é geralmente a preferida para designar ministros ordenados, mas o Novo Testamento também se refere a Jesus Cristo deste modo. João 10:11, Hebreus 13:20, 1 Pedro 5:4. Sendo assim, ele é o pastor supremo, enquanto os demais são os seus subpastores. Que privilégio ser um pastor auxiliar de Jesus.
Com certeza há muitos alunos e professores que, embora nunca venham a se tornar pastores de igreja, receberam o dom de pastor, que pode ser usado no pastoreio mútuo e para ajudar o pastor da igreja em seu serviço. Se você recebeu este dom, que tal oferecer-se para isto? Os pastores agradecerão. Quinto dom de mestre, Efésios 4:11, Romanos 12:7, 1 Coríntios 12:28. Temos que reconhecer que, embora todo pastor deva ser um mestre, tendo o dom de ministrar a palavra de Deus ao povo, nem todo mestre cristão é também um pastor. Por isso, consideramos esses dois dons em separado. Se observarmos atentamente, perceberemos que os 5 dons considerados no texto bíblico básico aqui mencionada têm relação com o ministério de ensino, o qual também é citado em Romanos 12:7, 1 Coríntios 12:28. A palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor. Depois que o evangelho é pregado e as pessoas são convertidas, elas precisam ser ensinadas. Mateus 28:18-20. E segundo o Dr. Billy Graham, ensinar é simplesmente uma capacidade de firmar na vida de cristãos o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação em seu pensar e agir com o objetivo de que sejamos conformes à imagem de Jesus. Efésios 4:13. Há várias menções no Novo Testamento que evidenciam que os cristãos primitivos priorizavam o ensino, mas para efeito de consulta. Quero mencionar apenas Atos 13:1, onde os mestres aparecem como figuras de destaque na igreja de Antioquia, que aliás é citada como modelo em vários aspectos. Se o próprio Jesus e a igreja primitiva deram tanta importância ao ensino da Bíblia, a igreja dos nossos dias precisa esmerar-se nisto também, pois atualmente, devido ao grande crescimento numérico dos evangélicos e das novidades teológicas e que vem junto, nós temos uma enorme carência de mestres da Bíblia aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Mateus 22:29. E para concluir, se você está se perguntando o que eu tenho a ver com isso, o Dr. Billy Graham sugere 3 possíveis respostas com as quais quero concluir este estudo. Primeiro, pode ser que Deus lhe tenha dado algum destes dons ou ministérios atuais correspondentes. Neste caso, você precisa obedecer. 2. A Bíblia nos ordena que sustentemos em todos os sentidos que foram chamados para liderar a igreja. Você pode interceder, Efésios 6:19, e apoiar, 2 Timóteo 4:11, e contribuir financeiramente, Filipenses 4:14-18, com obreiros cristãos. 3. Aprenda com aqueles que Deus colocou em posição de liderança e obedeça-os. Lembrai-vos dos vossos guias, imitai a fé que tiveres e sede submissos a ele. Hebreus 13:7-17. É o que eu gostaria de deixar para você nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.